Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção. Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, meus irmãos? Amém? Vocês podem dizer amém? Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Pai, nós te pedimos tua bênção e a tua graça nesta noite. Continue conosco, nos abençoando. Nós carecemos de ti, Pai. Fale a nós, fale ao teu povo. É a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 1 a 8. Nós temos aqui, meus irmãos, um texto que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E o meu tema hoje da mensagem, ele basicamente é o epígrafe mesmo da Bíblia, o paralítico de Cafarnaum. Miguel pode até atualizar já aí, o paralítico de Cafarnaum. Queridos irmãos, que bênção é nós estarmos aqui nessa noite para juntos nós adorarmos ao Senhor no culto. É um privilégio nós estarmos no culto divino nesta noite. Hoje, quando eu cheguei, meus irmãos, e dobrei os meus joelhos ali, fiquei ali sentado, meditando na grandeza de Deus, eu percebi, meus irmãos, veio ao meu coração como nós somos privilegiados, não porque merecemos. E quando eu falo nós, eu me refiro a todos nós que aqui estamos, de estar na casa de Deus. E eu conversava com Paula. Nós tivemos a oportunidade de terça-feira estar no lançamento da pedra fundamental da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Messejana. Nosso pastor estava lá também, o pastor Antônio José. E muitos irmãos, gostaram demais. A cantora Eliane Oliveira estava lá, foi uma bênção. Mas se vocês perguntarem para mim, pastor, o que mais marcou o seu coração, ou perguntar para a irmã Paula, foi a palavra de Deus. O nosso pastor, meus irmãos, João Gonçalves, trouxe uma mensagem sobre o desprezo da casa do Senhor. E como, meus irmãos, naquele tempo, Deus levantou a liderança específica, Zorobabel. Como Deus levantou naquele tempo o sumo sacerdote, que a Bíblia diz que estava com as suas vestes sujas. Como Deus levantou o ânimo do povo. E talvez alguém pergunte, mas que pecado tão grande foi esse? Que sujou as vestes do sumo sacerdote, que precisou Deus levantar o ânimo da liderança e do povo. E o Senhor, meus irmãos, vai dizer que era o desprezo pela casa de Deus e pela obra do Senhor. E eu estava aqui, meus irmãos, meditando como Deus, Ele é gracioso de nos trazer e fazer com que estejamos aqui para adorar e glorificar o seu santo nome. Você tem uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única, juntamente com a sua casa, com a sua família, de estar aqui hoje na casa do Senhor. E hoje, queridos, eu quero falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Eu quero falar sobre essa transformação e essa cura que veio sobre a vida dele. O texto que nós lemos fala que, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração?
Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Queridos, a cura desse paralítico de Cafarnaum, ele é uma narrativa que, quando nós olhamos para as Escrituras, essa narrativa, meus irmãos, ela vai revelar duas coisas do nosso Jesus. Primeiro, o seu poder e autoridade que ele tem sobre as enfermidades. Segundo, o poder e a autoridade que ele tem para perdoar pecados. Então, quando nós olhamos para essa história, nós vemos uma história que mostra-nos que não existem limites ou barreiras para a fé. A fé, meus irmãos, ela não enxerga barreiras, muralhas. A fé, ela não enxerga limites. E quando nós olhamos esse texto, a Bíblia diz que trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama, e a primeira coisa que Jesus viu naquele paralítico, ou pelo menos aquilo que chamou-lhe a atenção, foi a fé. Porque o versículo 2 vai dizer assim: Jesus vendo a fé deles. Talvez não fosse a fé do paralítico, mas foi a fé daqueles que estavam conduzindo o paralítico. Aí qual foi a resposta de Jesus? Foi para eles? Não, foi para o paralítico. Às vezes, meus irmãos, algumas pessoas que Deus vai colocando na nossa jornada, elas precisam do auxílio da nossa fé. Elas não têm força, elas não têm ânimo, elas não conseguem muitas das vezes ter a percepção, o discernimento das coisas espirituais como alguns de nós podemos ter. Então Jesus viu a fé deles, mas quando falou, ele falou ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Jesus poderia ter dito: filho, tem bom ânimo, levanta e anda. Mas Jesus, ele enxergou a maior necessidade, ou uma das maiores necessidades daquele paralítico, que era o perdão dos pecados. Então, essa história, ela gira em torno de companheirismo e de fé. E a fé, não existem barreiras para a fé. Você lembra que lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela consegue mover montanhas. A fé, ela consegue, meus irmãos, fazer as coisas acontecerem. A fé é uma forma de nós agradarmos ao Senhor. A fé transforma um alto monte em campina baixa. A fé, meus queridos, ela consegue abrir caminhos aonde não existem caminhos. Ela abre portas aonde não existem portas. Então a fé, ela tem essa capacidade de mover a mão de Deus para uma ação milagrosa em favor da sua igreja e do seu povo. Então a gente precisa pensar e meditar um pouco sobre a fé. Meus irmãos, tem um escritor que ele vai dizer que a fé não é crença sem provas, mas é confiança sem reservas. A fé não é crença sem provas, mas é confiança sem reservas. John Stott vai dizer isso. A fé, meus irmãos,
não é uma crença cega, não é uma crença sem provas, mas é uma confiança sem reservas. Talvez todo mundo desacredite, mas a fé, que é a prova das coisas que você não vê, ela faz com que você acredite para a glória do nome do Senhor. Então, a primeira palavra de Deus para nós essa noite é uma palavra que remete o nosso coração à confiança, à fé, à fidelidade. A primeira palavra que Deus nos fala nessa noite é uma palavra, meus irmãos, para nós nos lembrarmos da fé. E o texto vai mostrar-nos de forma muito clara a fé dos amigos desse paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: meus irmãos, precisava de muita fé mesmo. Pegar um paralítico, subir no telhado, abrir exatamente aonde Jesus estava. Imagine, irmãos, a logística desse negócio. Você pegar um ser humano, quatro amigos, você pegar um ser humano, subir ao telhado, abrir um buraco no telhado, exatamente aonde Jesus estava, e descer aquele paralítico diante de Jesus. Então, essa fé, ela não foi uma fé passiva. Não, irmão, vamos orar, vai dar certo. Não, foi uma fé prática, uma fé cheia de atitude, uma fé que movimentou aquele homem para algo. E às vezes, meus irmãos, a vida da gente é uma vida que Deus vai colocando as pessoas com as suas necessidades, necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades conjugais, necessidades nos mais variados aspectos da vida dessas pessoas. E eu sei que a gente não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir fazer tudo, mas você já parou para pensar, se todos nós dessemos uma parcela de contribuição diante das necessidades daqueles que vão chegando diante de você, das pessoas que vão chegando diante de você? Irmão, quem tem fome, muitas das vezes que bate a sua porta, muitas das vezes, meus irmãos, não adianta você dizer: irmão, vamos orar, porque a fome está apertando ali, o estômago está apertando ali. E talvez você pense assim: pastor, mas eu não tenho muito. Mas, irmão, ninguém tem muito. Quem é que tem muito hoje? Aí você vai dizer assim: o empresário, o rico. Irmão, enquanto o nosso problema é 100, é 200 reais, é 50 reais, o problema do empresário é 10, é 50, é 100 mil. O problema do rico é 1 milhão, é 2 milhões, é 5 milhões, é 10 milhões. Ninguém tem nada sobrando, irmãos. Mas a gente pode dar uma parcela de contribuição para algumas necessidades. Então, falando sobre fé, eu queria destacar essa fé dos amigos do paralítico. Foi uma fé prática, não foi passiva, foi uma fé que ajudou. Meus irmãos, e nós temos muitas necessidades, até no meio da nossa comunidade, até no meio da igreja. Quantas pessoas, às vezes, meus irmãos, chegam para mim: pastor, eu passei essa luta toda, mas nenhum telefonema, nenhum irmão me deu um telefonema. E às vezes, meus irmãos, a gente fica naquela: não, mas isso não é uma responsabilidade minha, é só do pastor. Isso não é uma responsabilidade minha, é só da irmã Paula, não é, é só do irmão Soares, é só do ministério. Não, irmão. Você tem a capacidade de ser alguém movido pela fé, mas uma fé semelhante ao amigo do paralítico. É uma fé, meus irmãos, que ela age, é uma fé prática,
É uma fé que enxerga o problema e diz: não, você não vai ficar mais acamado aí não. Nós ouvimos falar de um Jesus que ele cura e levanta paralítico, mas ele não vai vir aqui, não tem problema. Se ele não vir até aqui, nós vamos conduzir você até ele. E pega esse necessitado e com uma fé prática leva até Jesus, meus irmãos. Quem pode dizer glória a Deus? É Spurgeon que vai dizer, irmãos: a fé em ação é a fé verdadeira ou a verdadeira fé. Não é olhar apenas para Cristo, é ir até Ele, aquele que salva a alma. A fé em ação é a verdadeira fé. Não é olhar apenas para Cristo, mas ir até Ele que salva a alma. Quantas pessoas necessitadas Deus tem colocado em nossas vidas ao longo da jornada, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, às vezes até aqui mesmo na igreja. Quantas pessoas necessitadas, eu nem falo de pessoas não crentes, mas pessoas necessitadas, que você olhou e o Espírito Santo moveu o seu coração para auxiliar aquela pessoa, no meio da sua família, no meio dos teus. Muitas das vezes o Espírito Santo ele vai tocando a sua alma, a sua vida. Irmão, quando eu chegar, eu vou falar por mim e falo também pela minha companheira, irmã Paula, que você chegar lá e ver assim, enviar uma mensagem para você. Eu não estou falando de lista de transmissão, não. Eu estou falando de uma mensagem individual. É porque naquele momento o Espírito de Deus ele tocou o meu coração para falar com a sua vida. E isso acontece ao longo desses anos, acontece várias vezes. Centenas de vezes isso aconteceu ao longo desses anos aqui no Jardim Castelão. Uma vez teve um que se espantou e disse assim: "Fala, pastor, foi preocupado. O senhor mandou uma mensagem para mim, eu pensei que era outra coisa." Não, meu irmão, é a bênção de Deus chegando sobre a sua vida e sobre a sua casa. É porque veio do céu e é para chegar até você. Mas a gente precisa reproduzir isso, irmão, porque a fé dos amigos do paralítico foi uma fé, meus irmãos, que superou a multidão. É uma fé que impulsiona. Eles não desistiram. Imagine, irmão, por que eles subiram pelo telhado? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, e vai nos mostrar, que as multidões estavam aglomerando Jesus, e ali não tinha como eles entrar pela porta. Não tinha. Então, a prática da fé, ou a fé prática desses amigos foi algo tão impulsionante que eles disseram: não dá para entrar pela porta, então nós vamos nos fazer ser vistos. Nós vamos nos fazer ser ouvidos através da nossa atitude. Porque tem crente que desiste fácil. Eu aprendi, irmãos, que na obra de Deus, se eu não sou ouvido, e quando eu falo ouvido, eu não estou falando apenas da mensagem e da pregação, mas eu preciso pedir sabedoria a Deus, assim como Salomão pediu, para que eu me faça ser ouvido, visto na obra de Deus. Irmão, a obra de Deus não é passividade. Ah, Deus fez uma promessa, eu vou aguardar aqui. Não, irmão. Tem hora que você tem que tomar atitude. Tem hora que Deus te larga numa ilha e você olha ao redor e não vê nada, nenhuma embarcação para atravessar para o outro lado. Aí você tem que tomar uma atitude. Senhor, eu vou pisar nessas águas e não vou afundar. E aí Deus espera essa atitude de fé das nossas vidas. Tem coisas na minha vida e no meu ministério, tem coisas no ambiente profissional, tem coisas no ambiente espiritual, tem coisas particulares que eu não posso falar aqui para os irmãos, mas espirituais, particulares minhas,
que eu precisei tomar uma atitude. Não dá para entrar pela porta, então eu vou criar uma situação com a ajuda de Deus para que eu me faça ser ouvido. E aí Deus ele vai conseguindo, irmãos, juntar as engrenagens, criar uma cadeia de situações para que se cumpra sobre a sua vida a presença e a obra de Deus sobre você. Eu comecei a dirigir igreja, irmão, muito novo com a irmã Paula. Primeira igreja, irmão, sempre é assim, aquela empolgação, a gente quer dar o melhor de si. Os irmãos que nunca dirigiram igreja, no dia que dirigir, é isso mesmo que eu estou dizendo, irmão. Não é que você perde a empolgação, mas é que você vai entendendo que tem coisas que Deus ele vai trabalhando, que Deus ele vai agindo. E eu lembro, meus irmãos, que eu e Paulo, muito novos, a gente começou a dirigir igreja, e começou as primeiras dificuldades dentro da obra de Deus. E a gente assim, meio sem saber o que fazer, sem saber o que agir e como fazer. E aquela preocupação de não magoar um, de não magoar outro e tudo. E aquela situação. E teve uma hora, irmãos, que o Espírito Santo ele precisou dar uma direção muito clara. Uma direção muito nítida. Aonde nós precisávamos servir a igreja, mas através da vontade do Espírito Santo sobre aquela igreja. É por isso, meus irmãos, que a igreja, ela não é uma particularidade de ninguém. É a direção do Espírito Santo que vai tomando forma através do Moisés e do líder que ele vai colocando sobre aquela comunidade. É por isso, meus irmãos, que aqueles que lideram, e às vezes eu vejo assim, alguns irmãos neófitos e tudo, que eles sonham em assumir uma igreja maior, eu sempre digo, meus irmãos, é muito bom começar de baixo, porque de baixo você vai errando, a ponto de Deus ir aperfeiçoando você, para que quando Ele te coloca nos lugares mais altos, você erra menos, e você tem uma capacidade de discernir as coisas de uma forma muito mais ampla, porque o Espírito Santo ele vai lhe conduzindo e vai lhe ensinando. Por isso que às vezes, irmão, tem gente que nunca liderou e quer ensinar pastor a liderar. E aí, meus irmãos, normalmente um pastor não aceita um negócio desse. Ele aceita uma crítica construtiva. Ele aceita, meus irmãos, muitas das vezes, com muita humildade, um irmão que chega, pastor, eu queria ajudar assim, assim, assado e tudo. Mas normalmente aquele que é crítico demais ou rebelde, é aquele que, meus irmãos, ainda não aprendeu. Aí precisa passar pela tempestade novamente. Mas voltando ao nosso assunto, eles não desistiram. Eles viram a multidão era uma barreira? Não, a multidão está nos impedindo de chegar até Jesus, vamos pelo telhado. Essa foi a fé dos amigos, meus irmãos, e essa fé foi a fé que não passou despercebida. Ela toca o coração de Jesus, porque o texto diz, e Jesus vendo a fé deles. Jesus viu a fé deles, irmão. Tem coisa na nossa vida que é só Jesus que vai ver e pronto, e dê glória a Deus por isso. Ah, mas eu fiz isso, o irmão não viu, o pastor não viu. Irmão, tem coisa na sua jornada que é só Jesus que vai ver, acabou. Mas pastor, é desse jeito, irmão. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem hora que você vai trabalhar, é só para Jesus ver mesmo, irmão. Tem hora que você vai fazer, é só para Jesus ver mesmo. Tem hora que você vai orar por alguém, não precisa ninguém saber. Jesus já viu e catalogou lá para você receber o galardão lá na frente, para a glória de Deus.
Tem hora que você vai evangelizar e é Jesus que vai ver. Tem hora que você vai trabalhar e é Jesus que vai ver. E está tudo bem, meus irmãos. E a gente vai prosseguindo e glorificando o nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque tem irmão que... Aqui ninguém vê a gente. Aqui ninguém percebe a gente. Está vendo esse negócio aí? Foi eu que fiz. Irmão, você não precisa disso não. Um dia, irmãos, um pastor, e vou preservar o nome, ele já de idade, já depois dos seus 70 e poucos anos, ele foi pego em pecado e precisou, irmãos, aquele pecado abalou a igreja e ele precisou entregar a igreja. Mas antes de entregar a igreja, irmão, foi uma briga muito grande, porque ele negava até o último momento. E quando ele negava e tudo, e aquela coisa, aí a pessoa chegou, mas pastor, está aqui as provas. Porque, irmão, a disciplina só pode ocorrer em duas situações. Quando a pessoa reconhece o pecado e quando tem provas. Aí ele, sendo assim, eu entrego. Mas ele alegou ainda o seguinte: procure a minha história e veja quantos templos eu construí. Procure a minha história e veja quantas igrejas eu já pastoreei. Procure a minha história e veja quantos novos convertidos eu batizei. Ele quis utilizar o currículo dele como uma espécie de cobertura para o pecado dele. Irmão, preste atenção numa coisa. O que eu fiz ontem passou. A sua história ou a minha história, ela poderá ser algo que marque a minha vida e a vida das pessoas até o ponto em que eu me mantenho fiel, até o ponto que a minha fidelidade é algo notório diante de Deus, meus irmãos. Mas eu preciso continuar sendo fiel hoje. Eu preciso continuar sendo fiel amanhã. Eu preciso perseverar até o fim. Porque naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu preguei, eu fiz isso, eu curei, fiz tudo no teu nome. A palavra de Deus diz que Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então, a fé que toca o coração, a fé, meus irmãos, que não passa despercebida. Jesus olha para a fé daqueles amigos e ele percebe aquela fé, e a partir daí ele vai dizer: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Meus irmãos, Jesus ele trouxe à tona a maior necessidade do paralítico. Qual era a maior necessidade dele? Levantar e andar? Era uma boa necessidade, mas a maior era o perdão dos pecados. Meus irmãos, aqui nós vamos enxergar uma cura em dois aspectos: uma cura física e uma cura espiritual. E primeiro Jesus vai tratar o problema na sua raiz, a alma enferma. Porque às vezes nós queremos um milagre físico, mas a alma está doente. Quanta gente, irmão, até no nosso meio, com a alma doente, com a alma enferma, não consegue cultuar, não consegue perdoar, não consegue avançar. O coração, irmão, encheu de tanta coisa. A mágoa já não é nem mais uma mágoa, é uma raiz de amargura. A vida amarga. Parece o povo quando chegou nas águas de Mara. A vida amarga. A vida, meus irmãos, infelizmente presa a situações que têm adoecido a sua alma. Eu disse a Paula no carro quando vinha agora. Eu disse: minha filha, os anos vão se passando e a gente perde aquela preocupação, irmãos, ou aquele sentimento, ou aquela necessidade de aprovação.
Eu não tenho mais essa necessidade. Eu digo isso debaixo do sangue de Jesus Cristo. Eu não me preocupo em ser aprovado pelos homens. Eu me preocupo em cumprir a tarefa que eu fui arregimentado para cumprir. Em poder pregar uma palavra, meus irmãos, não ser discordial com ninguém, não ferir ninguém através da palavra, não ser mal educado com ninguém, não aumentar a tonalidade de voz com ninguém, mas entregar e pregar aquilo que a palavra de Deus diz, todo o desígnio de Deus através da sua palavra. E aqui, Jesus ele vai tratar a alma enferma. Jesus chega no paralítico, ó, perdoado estão os teus pecados. Abra aí em 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João 1 e 9. Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? Acho que vocês pensaram que não ia ler nenhum versículo hoje, né? Vamos lá, bem forte? 1, 2, 3. Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, só Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele pode perdoar qualquer pecado. Qualquer pecado Ele tem poder de perdoar. Então, Jesus ele faz isso porque Ele conhece a alma enferma pelo pecado. Ele conhece a alma enferma pelo pecado. Às vezes, meus irmãos, há enfermidades na alma que são consequências do pecado. O pecado não confessado, o pecado escondido, o pecado que está ali. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente sabe, discerne e sabe que tem uma coisa errada ali, mas a gente fica naquele lugar. Senhor, usa a tua misericórdia, faz aquela vida confessar o pecado. Esse espírito que está ali no coração dele, no coração dela, irmão. E aí quando o pecado é confessado, a Bíblia diz, irmãos, que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Você pode dar um brado de glória a Deus por isso? Foi Lutero quem disse: a fé prende o coração a Cristo como uma âncora segura. A fé prende o coração a Cristo como uma âncora segura. Irmão, às vezes o navio, vocês já repararam que quando o navio chega assim no seu lugar, aquela embarcação, os irmãos aqui que gostam de pegar um barco, quando anda aqui pelo litoral do nosso Ceará, né? Se você não prender o barco, ele vai se embora nas águas. É assim ou não é, irmão? Só que para um navio ele ficar fixo, ele precisa de uma âncora segura. Senão as águas turbulentas podem levar o navio, apesar do seu tamanho e da sua estrutura. E Lutero vai dizer que a fé, ela prende o nosso coração a Cristo como uma âncora segura. Às vezes você está passando necessidade. Como é que está, meu irmão? Irmão, está tudo bem. Eu não perdi a fé, não perdi nada. Às vezes você está passando uma situação emocional muito forte. Como é que você está, minha irmã? Pastor, está tudo bem. As lutas, mas eu estou com fé. Eu creio que Ele vai fazer alguma coisa. Eu creio que Ele vai agir. Um dia, irmãos, lá no meu trabalho, um moço chegou para mim e desesperado, e aquela coisa toda, e pensando até em sair do emprego. E eu disse para ele: irmão, ele é crente. E eu disse para ele: irmão, você vai sair do trabalho, tudo bem, você vai trabalhar onde? Não tem onde trabalhar não, é porque o negócio está assim, está assado e tal. E a gente, quando estiver conversando com alguém, aconselhando, irmão, a gente tem que estar sempre em espírito, porque é nesse momento que Deus ele vai dar uma direção específica
para aquela vida que está recebendo aquela mensagem. E na hora, quando ele terminou, eu disse para ele assim: espere mais alguns meses. E aquilo ali eu falei, irmão, porque Deus havia falado no meu coração. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas espere alguns meses, que o Senhor, Ele vai mudar a sua história para a glória do nome dEle. Aí esses dias ele chegou para mim e disse assim: irmão, não é que Deus ele fez um negócio que eu não estava nem esperando, e ele mudou todo o cenário. E ele chegou para mim e disse: eu só posso dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Levante as suas mãos nesta noite. Eu quero dizer para você que a sua fé vai te conduzir a um cenário diferente do que você está vivenciando hoje. Mas só continue acreditando, porque a fé que você tem, como Lutero falou, é uma fé que prende o seu coração a Cristo como uma âncora. E se você está preso a Ele como uma âncora segura, você vai encontrar a vitória, o perdão, uma nova vida e uma nova estrutura para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, a cura primeiro foi espiritual. E depois, irmão, veio uma cura física também. A cura física é o cumprimento daquilo que está em Isaías 53:4, aonde a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Só que quando Jesus ele começa a curar espiritualmente o paralítico, a reação dos escribas é algo que me chama a atenção. A Bíblia diz, irmãos, que eles olharam para Jesus e o acusaram de blasfêmia. Isso aqui está no versículo de número 3. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Só que Jesus, nesse momento, ele vai usar a sua autoridade divina. E o que eu acho interessante é que no verso 4 diz assim: e conhecendo os seus pensamentos. Irmão, isso aqui é totalmente diferente de nós. Nós conhecemos apenas aquilo que sai da boca, as palavras. Por exemplo, se eu estiver no meio dos irmãos, eu só conheço aquilo que sai da boca. Eu não conheço. Tem alguém, irmão, que tem essa capacidade de chegar e dizer assim: eu sei o que está na cabeça ou no pensamento do presbítero Jorge, do diácono Firmino, do diácono Roneilson, do Chico Antônio, do Júnior? Tem alguém, irmão, que tem essa capacidade? Algum ser humano tem essa capacidade, irmão? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Não. Mas o texto diz que eles, imagina o cenário, irmão, tinha uma multidão. Onde tem multidão tem barulho. E a Bíblia diz que os escribas, eles falavam entre si: ele está blasfemando. Olha aí a blasfêmia. Só que o texto diz: e conhecendo os seus pensamentos. E ele disse ainda mais: por que pensais mal em vosso coração? Irmão, isso aqui é tremendo. Porque tem um atributo exclusivo de Deus que chama-se onisciência. Pastor, o que é onisciência? Eu vou resumir. Quando a Bíblia diz que Deus é onisciente, a Bíblia está dizendo que Ele é conhecedor
universal, absoluto de todas as coisas. Irmão, Deus conhece tudo. É por isso que Jesus usou a autoridade dele quando foi confrontado pelos escribas e disse: olha, por que vocês estão pensando mal no vosso coração? Irmão, Jesus sabe o que se passa na mente de cada um de nós. Jesus sabe até aquilo que você ora no Espírito. Você pode estar em silêncio aqui nesta noite, mas Ele sabe, Ele lê, Ele sabe o que está se passando aí na sua mente, no seu coração. Ele conhece o teu cenário, Ele conhece a tua situação. Ele é onisciente, Ele é conhecedor. É por isso, meus irmãos, que nós glorificamos a este Deus, porque Ele conhece a estrutura singular de cada um de nós. E no caso dos escribas, ele conhecia, ele sabia, e ele usou autoridade. Por que vocês pensam mal no vosso coração? Ele sabia em detalhes. O que é mais fácil? Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? O que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Aí ele vai usar autoridade, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí sabe o que o paralítico fez, irmão? Ele pegou a sua cama, se levantou na frente da multidão dos escribas, meus irmãos, e foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Queridos irmãos, nós temos um Jesus que Ele é, e aqui eu quero destacar isso para a nossa vida: Ele é onisciente. Ele conhece, aqui no caso dos escribas, Ele conheceu, foi perceptível para Ele o mau pensamento desses escribas. Mas Ele conhece tudo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe quando você está triste. Ele sabe quando você diz assim: eu quero desanimar. Ele sabe quando você diz: eu quero desistir. Ele conhece, irmãos, a nossa estrutura interior. É por isso, meus irmãos, que Ele tem compaixão para a glória e para o louvor do seu nome. É por isso que Ele usa a autoridade dEle quando Ele precisa usar a autoridade dEle. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmão, adorando esse Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. E aqui eu quero concluir esse sermão com 3 coisinhas básicas. Primeiro, eu quero relembrar a fé. Segundo aos Coríntios 5:7 vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Vamos ler juntos isso aqui? Vamos lá, bem rápido. 1, 2, 3. O médico disse assim: vamos ter que avaliar, investigar isso aí. Mas vou logo lhe dizendo que as chances de cura são mínimas. Se preocupe com isso não, irmão. Vá dar glória a Deus. Se anda é por fé, não é por vista. Se anda é por fé e não por vista. A.W. Tozer, eu gosto muito de citar a frase desses homens, meus irmãos. A fé é como o olho. É usada não para olhar para si, mas para olhar para aquilo para o qual se dirige Cristo. A fé é como o olho, é usada não para olhar para si, mas para olhar para aquilo para o qual se dirige. Segunda coisa, termino esse sermão dizendo que Jesus, ele é cheio de compaixão. Lá em Mateus 9:36, a Bíblia diz que vendo as multidões, Ele teve grande compaixão delas. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Vamos ler junto isso aqui, irmão? Mateus 9:36, 1, 2, 3. E vendo, teve grande compaixão deles,
porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Irmão, Jesus olha para você, Ele olha para cada um de nós. Sabe por que Ele nos arrebanhou? Porque nós andávamos desgarrados um dia. Ah, pastor, mas eu nasci na fé. Mas já nasceu desgarrado, e um dia Ele te pegou, foi te conduzindo, e um dia você precisou aceitar Jesus. Ah, pastor, mas eu me desviei, mas Ele te trouxe de volta. Ah, pastor, mas eu só aceitei Jesus depois de algum tempo. Mas Ele te arrebanhou, Ele te trouxe, porque você era como uma ovelha que não tinha pastor, e Ele te arrebanhou porque Ele teve compaixão de ti. Ele teve compaixão da tua vida, Ele teve compaixão da tua casa, Ele teve compaixão da sua história, e é por isso que você está aqui hoje, para dar glórias e para dar louvores ao nome poderoso de Jesus. Quem pode dizer glórias a Deus? Terceiro, o poder da sua palavra. Abra aí no Salmo 107, verso 20. O que a palavra diz, irmão? Enviou a sua palavra e os sarou. Vamos ler só essa parte A. 1, 2, 3. Ele enviou o médico? Ele enviou alguém? Não. Ele enviou apenas a sua palavra. E a cura chegou. Eu vou fazer algo aqui como ato de fé sobre a nossa vida. Levante as suas mãos, coloque uma mão sobre o seu coração e diga para Deus assim: Senhor, envia só a tua palavra e a cura vai chegar lá. Senhor, envia a tua palavra. Vá orando, irmão. Envia a tua palavra e a cura vai chegar naquele coração. Envia a tua palavra e aquela depressão vai sair daquela vida. Envia a tua palavra e aquele câncer vai embora. Envia a tua palavra e aquele problema no coração, aquela cardiopatia vai embora. Irmão, se você crê, comece a pedir a Deus para enviar a palavra dele, porque a palavra dele é cura. A palavra dele sara, ele tem poder para isso, aleluia. Eu já vou terminar, meus irmãos, eu já vou terminar. É por isso que nós temos que compartilhar as boas novas, porque, meus irmãos, os amigos do paralítico foram instrumentos do milagre. E nós somos chamados para isso. Olha, eu não posso resolver o teu problema, mas eu posso te levar num lugar aonde tem alguém que vai resolver. E que lugar é esse, irmão? É a casa de Deus. E quem é que vai resolver? É o pastor? Não, irmão, o pastor não tem poder para nada. É Jesus. Nós estamos precisando compartilhar as boas novas e trazer vidas para ouvir a palavra. Nós estamos precisando compartilhar as boas novas e trazer vidas para ouvir a palavra de Deus, irmão. E quando a gente vai compartilhando, Deus vai fazendo isso. Eu termino com uma última frase de D.L. Moody. O ex-sapateiro que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. O evangelho é como uma corda salva-vidas. Não adianta nada se não for lançado aos que estão se afogando. Você tem a oportunidade de lançar a corda salva-vidas lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, aonde você estiver, porque esse é o evangelho, irmão. É como uma corda salva-vidas. Que não adianta nada se não for lançado aos que estão se afogando. Irmão, a fé pode mudar qualquer situação, porque a fé, ela nos conecta àquele que tudo pode, que é o nosso Deus. Fica de pé nesta noite, meu querido, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar adorando com um breve refrão.
Nós temos 10 minutos para as 9, só gastarei 5. Por isso que eu quero pedir que vocês sejam rápidos, meus irmãos aí, nossos músicos, em nome de Jesus. Mas eu queria deixar essa palavra sobre a sua vida e sobre o seu coração. Fé. Tenha fé. Minha querida irmã, tenha fé. Meu querido irmão, tenha fé. O Senhor vai salvar aquela vida. Vai. O Senhor vai salvar meu marido. Vai. O Senhor vai salvar minha esposa. Vai. O Senhor vai salvar meu filho. Vai. O Senhor vai salvar meu familiar. Vai. O Senhor vai tirar ele das drogas. Vai. O Senhor vai tirar ele da bebida. Vai. A fé nos conecta àquele que tudo pode. E se Ele tudo pode, o Senhor vai te ajudar naquele novo desafio. O Senhor vai te ajudar nessa jornada. O Senhor vai te ajudar porque a fé te conecta àquele que tudo pode. Amém? Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus. Pai, eu acabei de orar, de pregar, melhor dizendo, a Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido fiel em nos trazer Tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, Pai, agora. Talvez alguém pense, mas falar conosco, não, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra, mas quando eu digo fala conosco, é aquela voz íntima do Espírito Santo que só o Senhor pode mover. E eu te peço, nos conecta a Ti, Pai, através da fé. Se existe alguém, Pai querido, que está perdendo a fé, que o Senhor nos auxilie, nos ajude. É tudo para a glória e para o louvor do Teu nome. Senhor, anima, levanta, ergue, faz alguma coisa. É no Teu nome, Pai. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar só um refrão, uma rápida canção, em nome de Jesus.